turma, belezinha? Hoje nós vamos brilhar muito. Gente, vou dar aquela rodadinha que você já conhece, porque hoje é geometria na veia. Sexto ano, hoje o bicho vai pegar. Meu nome é Lucas e hoje eu vou te ensinar a construir geometricamente algumas coisas da geometria. Top, né? Top de linha. Então vamos ver aqui, ó. Meu nome é Lucas e o título da aula de hoje é Construção Geométrica. Mas antes, eu quero que você analise algumas imagens comigo. Então, ó, hoje o nosso objetivo é utilizar instrumentos como réguas, esquadros ou softwares para representações de retas paralelas, perpendiculares e construções de quadriláteros, entre outros. Esse é o nosso objetivo. Agora foca, trava na beleza dessa imagem. Nossa, top, gente. Top, top, top. É um avião. Lucas, é um avião. É um avião. E eu quero que você imagine algumas coisas nesse avião. Tá vendo essa pista aqui, turma? Tá vendo a pista? Lá fundo, aqui, tranquilo. Vamos dar um zoom nela. Olha para você ver essa imagem. Você tem algumas faixas aqui que são bem comuns em pistas onde o avião vai decolar ou pousar. Concorda comigo? Sim? Agora eu quero que você imagine o seguinte: reta, ponto, plano são elementos que a gente aprende de maneira intuitiva. O que é isso, Lucas? Que a gente aprende apenas com a imaginação e sem definir formalmente. Não temos definição nem de ponto, nem de reta e nem de plano. O que a gente tem é uma ideia, uma intuição. Então, se eu te perguntar aqui, o que dá a ideia de ponto? Ô Lucas, ideia de ponto seria essas lâmpadas que ficam na pista, por exemplo? Sim, sim. Ô Lucas, e a ideia de reta? Seria a questão das faixas? Pode ser também. A ideia do plano, a ideia da própria pista? Também. Então, ó, para você ver, numa mesma imagem, a gente pode contemplar vários elementos de maneira intuitiva. Acompanhe a próxima imagem. Olha que fofo, tem um casal, a luz do luar e lá em cima um tanto de estrela. Aí eu te pergunto, concorda que estrela é uma intuição do que seria ponto, turma? Lá no espaço, todo pleno, todo romântico. Mais uma imagem. Olha para você ver, isso aqui é uma pista de ciclovia, né? Que você tem várias faixas aqui, né? No caso aqui no centro, você tem uma delimitação nas laterais. E essas delimitações dão ideia de quê? De reta, sim? Mais uma imagem, olha para você ver. Top demais esse piso. Esse piso, pessoal, dá noção de uma superfície, dá uma noção de plano. Ô Lucas, mas espera aí. Você está toda hora falando assim, dá noção. É, turma, porque ponto, reta e plano são elementos da geometria plana que são intuitivos. Por isso que nós chamamos eles de entes fundamentais geométricos. Vamos ver aqui um pouquinho mais? Então, ó, entes fundamentais geométricos. Eu tenho três: o ponto, a reta e o plano. O ponto, geralmente, nós representamos por essa imagem e nós caracterizamos ele pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Lembrando, turma, que o ponto ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Tranquilo? Agora, o que seria uma reta? Você pode pensar que é um conjunto de pontos alinhados, né? Uma ideia de conjunto de pontos alinhados, e nós representamos pela letra minúscula do nosso alfabeto. Tranquilo? E olha que interessante, turma. Por dois pontos distintos, passa-se uma única reta. Beleza? Então, imagine que você tem um ponto aqui e um ponto aqui. E por esses dois pontos, eu tenho apenas uma única reta que passa por eles. Pegou a ideia? Sim? Agora, plano. Plano dá a ideia de superfície. E nós, geralmente, representamos o plano através da figura de um paralelogramo. Tranquilo? E a letra que caracteriza o plano é uma letra grega. Alfa, beta, gama e outras letras que você quiser, beleza? A reta, pessoal, ela é unidimensional e o plano é bidimensional. Aí você me pergunta assim, ô Lucas, você falou que o ponto é adimensional. A reta é unidimensional e o plano é bidimensional. O que vai ser o espaço, então? O espaço é tridimensional. O que seria um exemplo de objeto do espaço? Por exemplo, uma caixa de lápis que tem comprimento, largura e altura.
por exemplo, uma latinha de refrigerante e assim vai. Tranquilo? Então, vamos associar isso com elementos já conhecidos. Tá vendo esse pontinho, pessoal? Esse aqui é um sólido. Então, aqui nós temos alguns nomes chiques, né? Esse pontinho que serve como extremo de uma aresta e de outra, no caso, é chamado de vértice. Ah, bacana, Lucas. E esse tracinho aqui, esse segmento, ele é chamado de aresta, beleza? Então, os extremos de uma aresta são chamados de vértices. Bacana? Agora, a face desse sólido, nós chamamos de quê? Dá uma associação de plano, beleza? Então, esse plano aqui dá uma associação com a face de um sólido. Pegou a ideia? Sim? Então, vamos só retomar algumas coisinhas aqui, ó. Por enquanto, o que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte. Nós temos aqui que na aresta, eu tenho o papel de um segmento, beleza? O plano, nesse caso aqui, dá uma noção de quê? De face, beleza? E o ponto vai ser o quê? O nosso vértice. Vamos só retomar algumas coisinhas aqui. Quantos vértices tem esse sólido? Vamos ver? Tem 1, 2, 3, beleza? Aqui, 4, 5 e 6. Então eu tenho 6 vértices. Quantas arestas eu tenho aqui? Vamos contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Beleza? E quantas faces? Eu tenho uma lá no fundo, 3 aqui, então, eu vou ter já 3 contando aqui, uma embaixo e uma em cima, então eu tenho 5 faces. Tranquilo? Só para a gente relembrar isso aqui. Bacana demais. Agora nós vamos para o nosso próximo slide, porque daqui a pouco eu vou te apresentar os meus novos amigos. Vem comigo. Então aqui, ó. Próximo slide dá uma ideia de quê? De intercepção de retas. Então olha que interessante. Eu tenho 2 arestas sendo interceptadas. Se eu prolongar essas arestas, dando uma ideia de reta, eu estou falando que essas 2 retas RS, elas são o quê, pessoal? Elas são concorrentes. Por que, Lucas? Porque ela possui esse ponto aqui, ó, em comum. Ah, bacana demais. Ah, agora eu vou brilhar. Agora imagina comigo essa reta T. Essa reta T vai ser como se eu esticasse o segmento, tornando ele uma reta. Beleza? Sim? Então, só para você ter uma noção, quando 2 retas se interceptam em um único ponto, nós falamos que as retas são concorrentes. Vai pegando esses nomes aos poucos, que daqui a pouco nós vamos organizar isso tudo de maneira bem plena. Aqui é só para te mostrar que eu tenho um plano. Aqui, né, no caso, a figura está em azul, o plano está em amarelo aqui, bem clarinho, para indicar que essa face está contida no plano alfa. Beleza? Segurando um forninho aí, né, gente? Nossa, hoje a aula... Gente, olha aqui, ó, gente, eu até cortei o cabelo para ficar de um jeito mais... Vou até fazer, que o Magrão vai me filmar assim. Gente, eu tô me achando o cara com esse cabelo novo. Então, essa aula é top. Só para você ter ideia, eu cortei até o cabelo para ficar uma coisa estilosa para vocês. Então, aqui, ó. Vamos continuar. O que seria uma semi-reta? Agora nós vamos entrar nas partes da reta. Como assim, Lucas? São os subconjuntos que eu consigo formar a partir de uma reta. Beleza. O que seria uma semi-reta? Imagine que você tem uma reta R que está contida num plano alfa, ok? E dentro da reta R nós temos o ponto A, O e B. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Do ponto O, eu vou passar algo pelo ponto A, indo para a esquerda, e pelo ponto O, vou cortar ele aqui, vou passar algo pelo ponto B à direita. Esse algo é chamado de semi-reta. Então, olha que interessante, turma. Eu vou partir a reta em 2 pedaços, só que ambos os pedaços são o quê? Infinitos. Só que nesse caso vai ser infinito para onde? Para a esquerda e aqui infinito para a direita. Beleza? Agora vamos para a definição formal. Em relação ao ponto O, a reta R, fica dividida em 2 partes que têm o ponto O em comum, beleza? Cada uma dessas partes da reta, incluindo o ponto O, é chamada de semi-reta. Tome um pouco de cuidado, que tem hora que nós representamos semi-reta de um jeito particular. Quer ver, ó? Como que nós vamos representar essa semi-reta aqui, ó?
dessa maneira aqui, ó. OA com uma flechinha assim, beleza? Sempre primeiro eu coloco a origem, beleza? E depois um ponto por onde essa semirreta está passando. A mesma coisa aqui. Como que vai ser a representação dessa semirreta? Vai ser OB. A origem está em O, mas só que eu estou passando por B. Alguma dúvida, turma? Até aqui foi só o quê? Notações, nomes novos. Beleza? Apagando aqui, tranquilaço. Agora vamos ver um pouquinho de segmento. Segmento também é uma parte da reta, é um subconjunto da reta. Olha que interessante. Imagine que você tem a reta R, que está contida no plano alfa, e eu tenho dois pontos A e B. E simplesmente eu vou fazer o seguinte, ó, olha pra mim. Ah, o que é isso, Luca? Vou cortar, vou picotar. Eu vou extrair esse pedaço aqui e colocar ele aqui. Ah, Lucas, quer dizer que essa parte da reta, ela tem início e fim? Sim. Então, quando eu tenho início e fim, turma, eu estou tratando de um segmento. Ah, topzera. Vamos ver a definição? Um segmento de reta é uma parte da reta limitada por dois pontos distintos, chamados de extremos. Aí, galera, toma um pouco de cuidado com a nossa representação. Qual que vai ser a representação nesse caso aqui? A representação vai ser dessa maneira, ó. Você tem o AB com um tracinho em cima. Ô, Lucas, nesse caso, tanto faz eu escrever o AB ou o BA dessa forma? Tanto faz, turma. Porque você pode pensar que o segmento começa em A e termina em B, ou que ele começa em B e termina em A. Geralmente, nós colocamos na ordem alfabética, beleza? Mas quando se trata de segmento, beleza? Bacana, show demais. Vamos continuar. Agora, olha para você ver. O que é medir? Eu gosto dessa palavra porque essa palavra confunde muita gente. Medir é comparar, beleza? Então imagine que eu queira medir o comprimento dessa tela com esse instrumento, beleza? Com esse instrumento aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse instrumento várias vezes para ver quantas vezes, né, eu vou ter ele dentro desse comprimento aqui. Concorda comigo? Por exemplo, eu posso usar uma pessoa como referência? Posso. Né? Nós temos aqui na sala uma pessoa chamada Roberto. E ele tem 3 metros de altura. Se a gente quiser comparar ele, né, usar ele como instrumento, dá para usar. Mas só que é um menino grande, sim? Então aqui eu posso usar o Roberto para servir como referência de uma medida. Então, medir, turma, nada mais é do que comparar grandezas. E a ideia aqui é muito simples. Eu quero comparar esses dois segmentos e perceber quantas vezes o segmento CD cabe dentro do AB. Por isso, eu vou utilizar uma ferramenta nova. Galera, reconhecem esse instrumento? Esse instrumento é chamado de compasso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Compasso é isso aqui, tranquilo? É um objeto onde eu tenho arcos de circunferência para a gente brincar. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o compasso e realmente o quê? Medindo quanto que vale o segmento CD. Beleza? Eu estou pegando o compasso e medindo quanto que vale o segmento CD. Bacana. Qual que é o nosso próximo passo? Eu vou colocar uma ponta do compasso em um extremo, no caso aqui eu estou colocando em B, e para ver quantas vezes esse segmento está dentro do segmento B, eu vou mudando assim, ó. Aqui uma parte, depois outra, depois outra. Eu vou trocando dessa forma até eu conseguir ver quantas vezes o segmento cabe dentro do AB. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tomei a unidade U como referência e o que eu estou fazendo? Eu estou copiando essa medida para ver quantas vezes o segmento CD está dentro do AB. E você percebe aqui que é 5 vezes. Tranquilo? Sim? Então, aqui, ó. Para a gente continuar, vamos só relembrar um pouquinho sobre retas concorrentes e retas paralelas. Essa imagem, né, é de Piauí. Né? Nós temos aqui Palmas, que é capital. Piauí não, gente. Viajei, ó. Viajei muito. Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade planejada. Então, você tem aqui uma imagem de Palmas. Tranquilo? Sim? Aqui o que nós temos aqui é o seguinte. Além de
Palmas ser uma cidade planejada, o que seria a ideia da cidade planejada? É quando você tem uma urbanização mais planejada. Como assim, Lucas? Você tem ruas mais asfaltadas, por exemplo, você tem ruas bem construídas, e a ideia é que é o seguinte, nesse caso, observe a Avenida JK e as avenidas LO3 e LO5. Nesse caso, turma, o que nós temos aqui? Da ideia de retas paralelas. Só lembrando lá do passado, retas paralelas são retas que não vão se interceptar. Beleza. Agora já a Avenida JK é concorrente à Avenida NS2. Por que é concorrente, Lucas? Porque vai ter esse ponto aqui em comum. Beleza? A gente pode fazer até um pontinho assim, ó. Esse ponto aqui em comum. Tranquilo? Sim? Então, só retomando, ó. A Avenida JK é paralela com essas duas e a Avenida JK é concorrente com NS. Pegou? Pegou. Então, vamos que vamos. Agora, só para uma representação mais matemática, observe o enunciado. Ó. As retas RS não se cruzam e as retas U e R se cruzam em um único ponto. Então, eu tenho aqui 3 retas, que elas são paralelas, e eu tenho a reta U que está interceptando as 3. Beleza. Nós falamos que as retas RS são paralelas e as retas U e R são concorrentes. Por que são concorrentes, turma? Porque se interceptam em um único ponto. Beleza. Então, só para a gente fazer um esqueminha bacana, retas concorrentes, um único ponto. Retas paralelas não interceptam em nenhum único ponto. E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 retas que são concorrentes. Mas só que no momento que elas se cruzam, elas formam 4 ângulos retos de 90 graus. Então, nesse caso, eu tenho retas concorrentes que são chamadas de quê? Perpendiculares. Então, reprisando, retas concorrentes, um ponto em comum. Retas paralelas, nenhum ponto em comum. Retas perpendiculares, formação de 4 ângulos retos. Bacana. Agora, como que eu vou construir retas paralelas com régua e esquadro? Então, apresentando meus amigos aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui régua e esquadro, beleza? Como que eu vou construir retas paralelas? Vai ser assim. Primeira coisa, nós vamos alinhar o esquadro com a reta R e encostamos a régua na lateral do esquadro, mantendo-a fixa. Observe a imagem, e eu quero que você me observe aqui. Olha aqui. Vou fazer isso aqui. Beleza? A mesma coisa que está acontecendo na imagem. O que eu vou fazer agora? O nosso segundo passo é deslocar. O que seria isso, Lucas? Eu vou deslizar o esquadro mantendo a régua como apoio e fixa. Observe a minha mão aqui agora, ó. Eu vou deslocar. Nesse deslocamento, você consegue enxergar que eu estou criando retas que são paralelas à reta R? Então, você construiu retas paralelas utilizando régua e esquadro. Ó, professor, top, hein? Agora, nós vamos construir retas perpendiculares com régua e esquadro. Mas qual que é a nossa ideia? Nós vamos alinhar a régua com uma reta R. Beleza, então eu vou chamar esse carinha aqui de régua e vai estar com a reta R passando aqui por cima. Conforme essa imagem. Beleza, próximo passo, eu vou apoiar o esquadro sobre a régua e nós vamos determinar um ângulo reto. Então, por exemplo, essa medida aqui, ó, vai ser de um ângulo reto. Beleza? A partir disso, eu vou deslizar. Aí, com isso, eu vou formar o quê? Retas perpendiculares. Então, aqui, ó, retas perpendiculares. Tranquilaço? Que é o que aconteceu aqui. R perpendicular a T. Sucesso, referências bibliográficas estão aqui. Nós vamos aprofundar isso muito no futuro e eu quero que você tenha uma excelente semana, cheia de energia, porque nós estamos juntos. E até o futuro, turma. Valeu! Beijo!